Aleluia, glória ao Senhor. Eu creio, igreja, que nós temos vivido um tempo onde o Senhor quer encontrar pessoas com o coração voltado para Ele. Então, nesse momento, irmão, gostaria de já estar ministrando a palavra. Eu queria iniciar um pouco mais cedo hoje, porque eu quero falar algo da parte de Deus para você. Livro de Mateus, capítulo de número 6. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 7. Aleluia, Deus. O ambiente já mudou dentro deste lugar. O ambiente já mudou dentro deste lugar. Aleluia, Deus. A palavra de Deus diz: nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, e que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Eu estava, irmão, meditando nessa palavra, e eu vejo um tempo na nossa vida onde a oração ela é muitas vezes mal interpretada. Então, nesta noite, irmão, eu gostaria de falar sobre que o teu reino venha. E, irmão, da parte do Senhor, eu quero que você entenda essa palavra, você leve ela para a tua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero, Deus, nesse momento entronizar, Senhor Deus, a tua presença. Quero nesse momento, Deus, que o Espírito do Senhor me prepare nosso coração para esta palavra, e Ele possa, Deus, produzir dentro de nós um sentimento novo pelo Senhor. Deus, que as coisas velhas já se passaram e que tudo se faça novo, Deus. Que no nome de Jesus a tua presença possa fluir dentro deste lugar. Que a tua presença possa fluir dentro deste lugar, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, irmão. Irmão, eu estava, como eu disse no início do culto, eu estava durante esse final de semana buscando a parte do Espírito, entender muitas vezes o que acontece na nossa vida, entender muitas vezes o que acontece dentro das fases que nós passamos, as fases de tribulação, as fases de alegria. E eu falava a Deus, eu perguntava somente para o Senhor, dizendo assim: Deus, como fazer o céu descer? Como, Deus, fazer com que esta oração ela se cumpra na nossa vida? Porque quando, irmão, você vem aqui na igreja, você não vem ver a minha cara, vem ver a cara do Marco aqui. Não, você vem aqui para buscar a presença de Deus. Você vai, irmão, participar de uma igreja para buscar a presença de Deus. E eu ficava dizendo: Deus, onde está esta presença? Irmão, quando eu leio a Bíblia, quando eu abro nos textos da Bíblia, eu vejo coisas e experiências e coisas que Deus Ele fez que são extraordinárias. Coisas que Deus fez na vida de profetas, coisas que Deus fez na vida dos seus servos que são extraordinárias. E eu fico lendo, e eu fico, irmão, tentando entender aonde está
tirar esse Deus dessa presença. Eu estava meditando nesta oração que Jesus diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu disse: Deus, a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então como que a tua vontade vai ser feita aqui na terra? Irmão, eu quero transmitir esta palavra com todo o conhecimento que eu tenho, com toda a presença do Espírito que está sobre a minha vida, sobre você. Eu quero entrar nesse texto de uma forma muito profunda. Eu quero que você capte essa palavra e você leve ela para a sua vida. Deus falava comigo esses dias que existem algumas coisas que a gente escuta da parte dele, que ela nos alimentam. Ela nos alimenta por um dia, por 2 horas, por algumas semanas. Mas existem algumas palavras, irmãos, que a gente escuta da parte de Deus, que nos alimentam por uma vida inteira. A palavra de Deus diz no livro de Atos capítulo 9, que Saulo está indo prender a igreja. E a Bíblia diz que Saulo está montado num cavalo para ir matar pessoas. E a Bíblia diz que no meio desse caminho ele vê os céus abertos e ele vê uma luz. E quando ele olha para aquela luz diz ele faz uma pergunta para Paulo. Ele diz: Paulo, por que tu me persegues? E a Bíblia diz que Paulo cai no chão, cego. Ele cai no chão porque ele não consegue entender como que Deus está protegendo a igreja. E a Bíblia vai dizer, depois de muitos anos, a palavra de Deus diz que Paulo foi arrebatado até o céu, até o terceiro céu, melhor dizendo, como diz em 2 Coríntios 12. E ele vai ouvir palavras do Senhor. Ele vai ouvir a palavra do próprio Cristo, lá no céu, lá no Gan, lá no Éden, lá no paraíso. E ele vai ter um encontro com Jesus neste lugar, e Jesus vai ministrar a palavra para Paulo. E a palavra de Deus diz, irmão, que ele teve essa experiência há 13 anos atrás. E que aquela palavra que ele recebeu lá no céu estava ainda presente na sua vida depois de 13 anos. Existem palavras proféticas, irmão, que quando a gente iniciou na igreja, a gente recebeu. E essas palavras proféticas que a gente recebeu, ela vai permear a sua vida. Certa vez eu estava num culto, logo quando me converti, e a minha irmã estava pregando, e ela disse ter tido uma visão da parte do Senhor. Ela disse: Marcos, eu via você no palco, e havia uma multidão na sua frente. E quando você estava naquele palco pregando a palavra, você levantava a mão. E quando você levantava a mão, a tua aliança brilhava. E quando a tua aliança brilhava, você esticava as 2 mãos e como se você fizesse uma faísca com as 2 mãos, e saísse fogo de dentro de você e abrisse os céus. E havia um rio de fogo que descia sobre as pessoas, e ela batia nas pessoas, e à medida que aquelas pessoas sentiam aquela onda de fogo, elas iam sendo curadas, elas iam sendo libertas. Aleluia! E ela falou: uma coisa que me impressionou foi que os teus cabelos eram grisalhos. Eu tinha 13 anos, 13, 14 anos. E eu comecei a orar a Deus, e disse a Deus: me mostra isso, Senhor, se isso é da parte do Senhor mesmo. Me mostra isso. E um dia eu tive um sonho, irmão, com esta mesma visão. Glória a Deus. E por que eu falo desta visão, irmão? Porque faz 20 anos que eu recebi ela. Por que eu lembro tão nitidamente? Porque existem palavras que você irá receber quando você iniciar a tua caminhada com Jesus, que vai permear toda a tua vida cristã. E Deus falava comigo exatamente, irmão, sobre estas profecias que você recebeu, estas palavras proféticas que você recebeu da parte do Espírito. As pessoas se levantavam no meio do culto e elas diziam assim: eu te chamei para a minha obra.
Você estava ali, irmão, assustado. E Deus falava com você dizendo: eu te chamei para cantar, eu te chamei para pregar, eu te chamei para um poder sobrenatural da minha parte, eu te chamei para você curar enfermos e expulsar demônios. E Deus falava com você. Ou no teu quarto você abria a Bíblia, e quando a Bíblia, você lia um texto, por exemplo, de Jeremias, capítulo 1, que diz: antes de você nascer, Jeremias, eu já tinha te preparado como profeta, e aquela palavra entra no teu coração, e você diz: Deus, eu fui chamado para essa obra. Quando você lê o livro de Ezequiel, e você vê Ezequiel na frente, escravo na Babilônia, e ele está na frente do rio Quebar. A Bíblia diz que ele desfaleceu quando ele viu a glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus olhou para ele e disse: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. E aquela palavra queima no teu coração. Ou quando você está permeando o Evangelho, e você vê o Pedro, o pescador, e você diz assim: eu sou só um servente, eu sou só um pedreiro, eu sou só um vendedor, eu sou só uma pessoa. E aí você se depara com o texto de Pedro. E aí Jesus olha para Pedro e diz: ei, Pedro, eu não te chamei para ser pescador de peixe, eu te chamei para ser pescador de homem. E aquele texto queima no teu coração. Aleluia! Eu quero te falar, irmão, o porquê que queima. Eu quero te falar o porquê que você tem tanta sede de fazer as coisas de Deus. Porque Deus está chamando você à obra. Deus está chamando você para arrumar a igreja. Deus está chamando você para pregar. Deus está chamando você para cantar. E aqueles textos queimam. E aí quando você vê o texto de Elias e Eliseu, e Eliseu olhando para Elias e dizendo: Elias, eu quero uma dupla porção da tua unção, e o texto queima em você, porque você diz: Deus, eu não quero te servir com uma unção medíocre, Senhor, eu quero uma dupla porção, Senhor. Glória a Deus, aleluia! E aí você olha, irmão, o que Eliseu fez, e você diz: Deus, que isso seja real na minha vida. E isso queima dentro de você. Existem coisas da nossa vida, igreja, que vai ser pessoal entre você e o Senhor. E é por isso que eu li esse texto. Quando você orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora teu Pai em secreto. E o seu Pai que vê no secreto vai recompensar você. Sabe o que está acontecendo, irmão? Isso está queimando dentro de nós. A palavra de Deus está fluindo. Você não está aguentando a presença de Deus quando você ora, quando você lê a Bíblia, irmão. Tem tanta coisa que Deus ministra no teu coração. Tem tanta coisa que Deus fala para você: olha, vai que eu sou contigo, vai que eu sou teu Deus. Mas aí, irmão, tem algo que te trava. Tem algo que impede você de andar nessa promessa. E aí o Senhor estava ministrando no meu coração, eu perguntando para Deus, dizendo: Deus, como que o teu reino vem? Aí Deus falava comigo dizendo: essas sensações que vocês têm no coração queimado, esse escalafrio, sabe esse escalafrio quando você está no culto, assim, arrepia tudo? Sabe esse choro, essa coisa? Esses dias nós estávamos conversando com o Márcio lá na obra, e nós batendo um papo aqui, nós estávamos contando essa experiência de Deus, essa experiência de provisão do Senhor. E ele contou um e começou a chorar. Eu contei outro e comecei a chorar. E Deus falava: sabe esse choro que vem quando você fala a minha palavra? Sabe esse choro? Esse choro é o reino. E eu comecei a chorar, e eu dizia: Deus, como assim, Senhor? Ele dizia: isso que vocês sentem, e vocês expressam um choro, vocês expressam uma oração que não sai. Esse é o reino que vem. E quando o reino vem, ele é sobrenatural. Comecei a entender da parte de Deus, irmão, que quando o reino vem na nossa vida,
vida, ele não vem da forma como a gente quer. Quando o reino vem na nossa vida, irmão, esse reino ele vai queimar no teu coração para você dar um grito de glória a Deus na igreja, mesmo com toda a vergonha que você tem. A explosão do teu coração vai te impulsionar a você fazer isso. Aí você vai dizer: Pai, mas eu não sou assim. Aí Deus vai falar para você: porque o meu reino quer te moldar. Glória a Deus. O reino de Deus, irmão, ele vai ir contra todo e contra tudo que é contrário a você. Ele não vai aceitar você do jeito que você é. Só que a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo reino, é pelo Espírito. É o reino que transforma, é o reino que muda. E eu vejo hoje nos nossos dias uma falta do reino. Irmão, a gente está fazendo a obra de Deus sem o reino. Irmão, a gente está tentando fazer as coisas do Senhor sem o reino. E Deus falava comigo dizendo: ó, as pessoas estão tentando fazer a obra sem mim. As pessoas estão tentando realizar as coisas sem o reino, sem a presença que move, sem a presença que quebra. E aí eu estava lendo, meditando na palavra. E a Bíblia diz no livro do Êxodo que Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você vai construir um tabernáculo para eu habitar no meio de vocês. E esse tabernáculo que você vai construir, Moisés, tem que ser igual esse que você viu no céu. Porque para mim descer na terra, eu não posso descer de qualquer forma. Tem que ser semelhante ao céu. E aí, sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que Deus ungiu duas pessoas para entender os projetos do tabernáculo. Sabe por quê? Sabe por que Deus derramou unção? Porque unção não é da terra. Então, se você tentar fazer as coisas de Deus sem a cobertura da unção, você não vai entender o que você está fazendo. E todos os projetos que Deus te deu, dizendo assim: eu vou te levantar como profeta, eu vou te levantar como profetisa, como pastor, como pastora. Todos esses projetos, você não vai entender. Você não vai conseguir alcançá-los. Por quê? Porque você não tem a linguagem do céu. Você não consegue entender a linguagem dele sem ter uma unção dentro de você. Porque a unção existe para que nós tenhamos uma linguagem do céu para conseguir entender os projetos dele. Deus, irmão, ele reserva os seus adoradores para ele. E aí a Bíblia declara que ele fez obras para todos nós, para todo mundo. Mas tem uns que não querem a obra, e eles dizem: Deus, eu não quero ir para a igreja, e eu não vou. São as pessoas que estão no mundo, que estão abraçadas no pecado. Mas o que Deus tem falado no meu coração é o seguinte, irmão, é que aqueles que estão na igreja, eles não estão revestidos de uma unção para entender os projetos que Deus tem. Porque se Deus chegasse para qualquer pessoa naquela época, para um engenheiro, e falasse assim: eu preciso que você construa um tabernáculo, o engenheiro olharia para Deus e diria assim: é impossível. Da onde que eu vou conseguir pele de texugo no meio do deserto? Texugo é um golfinho, irmão. O engenheiro olharia e diria assim: como que eu vou construir a menorá, sendo que é de uma peça só, Deus? O Senhor está falando para mim construir
um castiçal com 7 hastes de uma pedra de ouro? O engenheiro olharia e diria: é impossível. E Deus está falando para Moisés, dizendo: Moisés, para mim habitar no meio teu, o meu tabernáculo tem que ser como é no céu. Então eu vou ungir 2, uma unção, para eles entenderem o projeto. Quando você não tem essa cobertura, aleluia, você vai ler o projeto e você não vai entender nada. Glória a Deus. Sabe qual é o projeto de Deus? Está aqui nas entrelinhas da Bíblia. O projeto de Deus, irmão, é quando você está lendo a palavra e aquela palavra queima no teu coração. E você diz: Deus, o que o Senhor tem para mim nessa palavra? E a palavra queima. A palavra queima, como quando eu li 1 Coríntios 2,9. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não viu, não subiu o coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus falava para mim assim: quando eu te chamar, você vai ver coisas que você nunca viu, você vai ouvir coisas que você nunca ouviu, e você vai sentir coisas que você nunca sentiu, porque eu tenho reservado para o teu ministério. O que eu tenho falado para você, irmão, é o seguinte: leia a Bíblia, faça devocional, leia a Bíblia. Sempre estou falando, comentando o que Deus falou e tal. Por que eu tenho falado isso? Porque, irmão, vai chegar um tempo na igreja onde a prostituição da palavra será tão manha que os crentes não acreditarão mais na Bíblia. As pessoas, você irá falar de Deus para elas, mas quando você usar a referência da palavra dele, para ela o que você está falando é heresia. Quando você ler um texto para ela e dizer assim: meu irmão, a prática que você está tendo é uma prática pecaminosa, ele vai dizer: da onde que você criou? Você vai dizer: da Bíblia. Ele vai dizer: a Bíblia foi escrita por homens. Deus é amor. Ele me aceita do jeito que eu sou. Meu irmão, eu estou falando para você o seguinte: vai chegar um tempo na igreja onde vai haver uma prostituição da palavra. A Bíblia declara que nos últimos tempos haverá comichões nos ouvidos. Sabe o que é comichão? Sabe aquela pessoa que chega para você pela manhã e diz assim: eu tenho uma coisa para te contar, mas eu vou te contar só de tarde. E você fica com aquela ansiedade, dizendo: o que esse cara quer falar? Isso é um comichão, irmão. É uma ansiedade, é uma preocupação. Essas pessoas, elas terão a sua própria visão de Deus. Pregadores que terão a própria visão de Deus, não mais o Deus da Bíblia. Por quê? Porque são pessoas que foram separadas para construir a igreja, mas que não têm a unção do Espírito do Senhor para entender os projetos. Mas aqueles 2 homens que foram ali separados, a Bíblia diz que eles começaram a construir o tabernáculo, porque tinham uma unção do Senhor. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando eles terminaram de construir o tabernáculo, Deus desceu no meio deles. E a palavra de Deus diz que quando Deus desceu no tabernáculo, todo Israel se curvou diante do Sinai. Porque a Bíblia diz que o Horebe tocava nos montes do Sinai, porque a terra tremeu. Porque a presença de Deus, ela é atraída quando existe um ambiente preparado para ele vir. Mas quando eu construo algo para o Senhor, sem ter, baseado no céu, Deus não vai ser com você. Porque assim como no céu, tem que ser na terra. E é aqui que nós temos errado. Nós estamos tentando fazer para Deus como na terra. Nós estamos olhando para os cantores, para os grupos, e dizendo assim: Deus, olha lá,
Aquela pessoa do mundo está tocando desse jeito, vamos tocar igual. Estamos pegando músicas, harmonias do mundo e colocando letras, porque nós estamos querendo pegar coisas da terra e levar para o céu, e Deus está dizendo não, você tem que trazer coisas do céu para a terra. Glória a Deus. Sabe por que nós temos falhado diante da presença do Senhor? Porque nós temos tentado fazer com o nosso braço. Glória a Deus. Nós estamos tentando forçar o reino pelo braço, e o que atrai as almas é o reino. Quanto mais reino tiver na tua vida, mais presença você terá, mais choro você terá, mais oração, mais clamor, mais palavra do céu você vai ter. Aleluia! Sabe por que os demônios fazem obra na tua vida? Porque falta reino, falta arrependimento. O reino de Deus, ele é buscado no oculto. A palavra do Senhor diz: não façam suas orações igual aos pagões. Não busque a Deus no meio. Eu sou crente, eu faço tudo certo na frente das pessoas, mas atrás das pessoas você é mentiroso, você é um enganador. Por quê? Porque você é só aparência de crente, mas dentro de você é um sepulcro. Dentro de você tem sentimentos terríveis. Dentro de você tem um espírito de suicídio, um espírito de morte. Porque a máscara dentro do reino ela cai. Por quê? Porque você está sendo igual às pessoas do mundo. Você faz orações na frente, existe uma aparência de crente. Mas o Senhor é o Deus que sonda. E a pergunta que eu tenho para você é essa: quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando você tem dinheiro? Quem é você quando você tem um status um pouquinho mais elevado? Quem é você quando Deus te dá um carro melhor, uma casa melhor? Quem é você quando Deus te dá um dom? Quem é você? Esse é você de verdade. Você é essa pessoa que quando tem um pouquinho mais, você menospreza os outros. Você vira as costas para os amigos. Esse é você, mas aí... E aí, meu camarada, o que você vai fazer? Revela o que está oculto. Mas não para as pessoas, revela para Ele. Porque a palavra de Deus diz: e o seu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Existe um arrependimento, irmão, que a igreja tem que começar a buscar no secreto. Porque senão a presença de Deus não desce. Porque senão o reino de Deus não manifesta. E a palavra de Deus diz que esses dois homens, eles começaram a projetar os objetos do tabernáculo. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que quando eles concluíram, era tudo lindo, igual a segredo. Tinha cadeiras, tinha som, tinha bateria, tinha música, tinha tudo. E aí, Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, tudo que está aí dentro do tabernáculo é só utensílio, é só som, Moisés. E Deus ministrou uma palavra esse dia no meu coração, dizendo assim: irmão, tem muita igreja que só tem dinheiro. O Espírito Santo me fez chorar aquele dia, porque ele dizia para mim: faz muito tempo que eu não entro dentro desse lugar, porque os utensílios daquele lugar lá não foram ganhados honestamente, porque aqueles utensílios não são meus, não foram conquistados de uma maneira árdua. E Deus dizia para mim: tem igreja que só tem dinheiro, mas não tem mais presença. Deus falava para mim: se quer ter presença, gere sacrifício. Aleluia! Gere sacrifício, irmão. Sabe o que é sacrificar? Sacrificar é coisa que vai doer em você. É coisa que te custa caro.
Eu lembro, irmão, de algumas pessoas que eu me deparei, que eu conheci. E essas pessoas, irmão, mesmo passando a maior dificuldade da vida delas, elas estiveram aqui conosco. Mesmo passando as piores situações da vida delas, elas permaneceram aqui conosco. Por quê? Porque são pessoas, irmão, que elas sacrificam ao Senhor. São pessoas que, passando lutas, elas estão aqui. Passando dificuldades, estão aqui. Passando problemas financeiros, estão dizimando, estão ofertando, estão fazendo pelo reino. Porque elas dizem, Deus, elas entenderam o reino. Elas dizem, Deus, tudo que está na minha vida é do Senhor, não é mais meu. Então, tudo que está na minha vida é do Senhor, e Deus te chamou com um propósito. Por quê? Porque ninguém viu o que você fez, mas Deus está te recompensando. Sabe como que Deus te recompensa? Quando você está aqui no culto e você sente a presença de Deus, e você olha para outra pessoa e diz assim, por que você não está viajando e eu estou aqui nadando, Deus? Porque Deus está te recompensando. Porque o sacrifício gera intimidade com o Senhor. Quando aqueles dois homens terminaram os utensílios, Deus olhou e falou assim, é só utensílio. Ei, Moisés, você vai pegar um óleo, e quando você terminar de ungir esses negócios aqui, será meu. Só foi de Deus, irmão, quando foi consagrado para Ele. Enquanto o utensílio só está ali, é só um utensílio. Eu posso pegar esse violão aqui e pegar e tocar Zezé de Camargo, posso tocar aqui Leonardo, posso tocar aqui músicas mundanas com esses instrumentos que estão aqui. Posso ou não posso? Posso. O instrumento está ali, irmão. O mesmo instrumento que está aqui é o mesmo instrumento que está no palco lá de uma música mundana. Mas qual é a diferença quando entra dentro deste lugar e nós oramos e declaramos no Senhor, dizendo, Deus, a partir de hoje nós consagramos esse instrumento ao Senhor. Irmão, quem usufruir desse instrumento aqui erroneamente, Deus vai matar. Porque era isso que Deus fazia no Antigo Testamento. Todas as vezes que alguém pegou o utensílio do templo e usou profanando, a Bíblia declara que Deus matou. Pega o Daniel capítulo 6. Pega Nadab e Abiú, que foram lá e queimaram o incenso com fogo estranho diante da presença do Senhor. O utensílio do templo, o incensário, foram lá e colocaram fogo estranho. Sabe por que tem muita gente morrendo? Porque estão profanando o templo. Estão pegando os utensílios e profanando. Só que o problema é que não é só instrumento, irmão. É quem manobra ele também. Aí você chega aqui tocar uma bateria, você chega aqui tocar um violão, mas você está preocupado com as tuas dívidas da segunda-feira. Será que você está honrando o instrumento que você está tocando? Será que a letra que você canta, você está honrando o utensílio que você está usufruindo da parte de Deus? Será que quando você pega nesse microfone aqui para orar, verdadeiramente essa oração que você está fazendo, ela é uma oração do secreto? Por quê? Porque nós pegamos aqui porque nós temos oportunidade, mas muitas vezes nós somos um crente pagão. Temos a oportunidade, mas nós estamos ali só por causa da oportunidade, mas nós não estamos debaixo da cobertura da unção do Senhor. Então, quando você, irmão, tiver a oportunidade, abrace, mas abrace debaixo da unção. Porque quando Moisés ungiu todos aqueles instrumentos, todos aqueles utensílios que estavam no templo, Deus falou, agora eles são meus. Quem pegar de forma errônea isso aqui eu vou matar. Porque eles são consagrados ao Senhor. E assim como no céu, agora é na terra, Moisés. Dentro desse tabernáculo, quadradinho, pequenininho, ali está o altar de bronze, Moisés. Ali está a mesa dos pães da preposição, Moisés. Aqui está o incensário, Moisés. E lá dentro do Santo dos Santos está a Arona Kodosh. Está a arca da aliança, onde em cima do propiciatório eu vou descer.
e eu vou olhar dentro dos olhos do sumo sacerdote. Dentro deste ambiente, igreja, é um ambiente onde Deus pode descer, mas Ele está esperando o tempo certo para que, assim como no céu, seja também na igreja dele. Porque se os utensílios que são vocês não estiverem ungidos, se Deus descer, Ele mata. Por isso que Paulo diz que a igreja seja uma só. Aquele que está forte, que leva o que está fraco. Por quê? Porque quando Deus descer, estamos unidos. Por isso que a Bíblia diz no livro de Tiago: confesse os vossos pecados uns aos outros, para vocês serem sarados. Por isso que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe todos os dias da tua vida. E Paulo dizendo em Efésios 5, dizendo: olha, esse é o primeiro mandamento com promessa. Cuide deles, honre eles, abençoa eles, cuida deles, esteja junto. Aí Deus falando: olha, pais, não irriteis os vossos filhos, mas ensine eles no caminho do Senhor. Por quê? Porque até as crianças são os utensílios da casa de Deus, irmão. Quando teu filho chega para você, irmão, e ele está doente, e a primeira coisa que ele olha para você e diz: mãe, pai, ora por mim para me ser curado. Não dá um orgulho? Porque você ensinou a ele dizendo que Deus cura ele. E ele não olha para você dizendo: vamos para o médico. Não, ele diz: ora por mim, porque meu ouvido está doendo, porque minha garganta está doendo. Esses dias a Karen se levantou e disse assim: eu orei pela Eloá, porque a Eloá está no terceiro remédio, e eu orei para Jesus curar ela. Porque você está ensinando. Agora, quando você olha para uma pessoa que tem um filho que está lá no mundo, ela está dançando funk, ela está cantando músicas horrendas, irmão. Esses dias a Adriana me contando que um repórter chegou para uma menininha da escola e disse assim: que musiquinha que você canta? E ela começou a dizer: senta, 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 um funk. E o repórter falou: meu Deus, aonde nós estamos? Eu começo a entender da parte de Deus, irmão, que quando nós consagramos a Ele, nós temos uma recompensa. Existe uma recompensa por servir a Deus. Só que a recompensa não é você ser rico. A recompensa não é você comer do melhor. Mas a recompensa é você ter uma família cheia de paz. A paz, irmão, ninguém compra. Remédio não dá. O sono tranquilo pela madrugada. Tem muito milionário buscando um sono que você tem todas as noites, porque é a recompensa. Obrigado, Deus. Os amigos, irmão, que você tem ao teu lado, que te mandam mensagem dizendo: está tudo bem aí. Essa é a recompensa. Os filhos, o marido, a esposa, servindo ao Senhor. Esta é a recompensa, irmão. Glória a Deus. O que Deus fala para nós, dizendo: assim como no céu, tem que ser na terra. Sabe aonde que está o ouro no céu? Debaixo dos pés teus, irmãos, você pisa em rua de ouro. Glória a Deus. E aí na tua conta às vezes está negativado, está devendo, está ruim, está difícil. Mas você deita na cama e diz: Deus, eu te entrego, Senhor. De repente Deus traz a provisão. Isso é recompensa, irmão. As experiências. Você sentar com as pessoas e começar a contar da tua vida, e a pessoa ficar em silêncio dizendo como que você passou por isso. Às vezes nós se deparamos com amigos nossos que faz muito tempo que a gente não se vê, e eles começam a perguntar: como que está teu pai? Como que está tua mãe? Eu começo a contar para eles, eles ficam em silêncio e eles dizem: cara, como é que você passou por isso? Eu começo a dizer, irmão, o processo não invalida a presença do reino. O que sustenta a vida do crente, irmão, é o reino. Sem reino você não é crente. Você é só um sepulcro caiado.
Quando nós perdemos a essência do reino, de buscar a Deus de verdade, nós perdemos o nosso norte, irmão. Por que nós perdemos o nosso norte? Porque falta a presença de Deus. Os demônios vão vir sempre contra a tua vida. Vai ter demônio dentro do teu carro, vai ter demônio usando as pessoas, vai ter demônio na tua casa, vai ter demônio no teu trabalho, sempre vai ter. Mas a Bíblia declara: maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Glória a Deus! Mas por que a gente tem sido tão afetado pelas coisas que estão no mundo? Parece que o que está no mundo é mais forte do que está dentro de nós, irmão. E Deus fala para você: é porque falta reino. Fala a Deus! É porque você não entendeu o projeto, porque a unção está pouca. Mas o Senhor, nesse tempo, Ele está liberando uma unção nova sobre a tua vida. Aleluia! O Senhor está liberando essa palavra nesta noite sobre a tua vida, dizendo: se você não tiver o reino, você não vai entender o propósito. E se você não entender o propósito, você não vai entender minha vontade. E se você não entender a vontade, você não vai conseguir permanecer nos meus caminhos. Eu vejo alguns crentes muitas vezes, irmão, igual um crente canguru, eles pulam de igreja para igreja, de lugar para lugar, procurando Deus. Mas Deus está em todo lugar, irmão. Deus está no secreto. Deus está aqui na igreja. Mas o problema dessas pessoas que procuram Deus, o problema é a vida delas. Porque Deus não pode descer em algo que está profano, em algo que está contaminado. Então o Senhor, Ele levanta alguns camaradas da nossa vida, pastor, profeta, amigo, para dizer: meu irmão, está na hora de você se consertar, cara. Está na hora de você aprender a ouvir, está na hora de você ficar calado. Nós passamos uma época da nossa vida onde nós estávamos quebrados ministerialmente aqui dentro. E eu levo no meu coração uma palavra que diz o seguinte: ministros, líderes, pastores, eles não são liderança, eles são aqueles que suportam o fardo junto com você. Só que quando o irmão está quebrado aqui dentro do líder, quando está quebrado dentro do pastor, ele não consegue sustentar nem o próprio fardo. E nós estávamos assim depois de anos lidando com gente, célula, pessoas, vendo pessoas traírem, vendo pessoas enganarem, vendo pessoas mentirem, vendo pessoas fazendo tantas coisas terríveis conosco. A gente estava desacreditado ministerialmente. E nós fomos para a comunidade de vida e começamos a frequentar a célula da comunidade. E teve algo, irmão, que Deus, depois de muito tempo, veio a falar comigo. Quando nós chegamos lá a participar da célula, havia um casal lá, muito usado por Deus. Eles nos amaram. Sabe o que é amar? Nós estávamos na pior fase financeira da nossa vida e eles iam lá em casa tomar café com margarina. Eles eram bem financeiramente. Eles se tornaram amigos nossos. E Deus só falava para mim assim: eles amam vocês. E nós brincávamos e conversávamos. E eles não eram o casal mais avivado, que orava a madrugada inteira, que jejuava. Não, eles só amavam. E eles diziam assim: Deus nos levantou, sabe, Marcos, para fazer trabalho social e amar as pessoas. Eu amo ajudar as pessoas. Depois de anos, irmão, andando com eles, a gente começou a ser tratado por eles, naquele ambiente de cura. E a gente ia na comunidade, a gente frequentava lá, e a gente estava ali sendo transformado, sendo curado, sendo tocado pelo Senhor. E aí, quando nós fomos chamados da parte de Deus, dizendo: ó, está na hora. Eu olhava a Deus, e agora, como é que é? E Deus falava comigo dizendo:
Aquele tempo, quando você entrou aqui dentro dessa igreja, você estava quebrado. Eu te sarei usando pessoas que sabiam muito menos do que você. Eles não tinham faculdade de teologia. Eles não eram pastores. Mas eles foram curados. Vocês foram curados por causa do amor que eles tiveram por vocês. Cara, você sabe o que é você ser quebrado pelo Senhor? Eu dizia a Deus, eu não precisei receber uma palavra revelada do céu. Eu só precisei de um casal que participou da minha vida, sendo bênção. E Deus falava comigo dizendo, vocês foram restaurados através disso. Às vezes, irmão, você não precisa do céu. Às vezes você não precisa do reino. Às vezes você precisa de pessoas que amam você. Às vezes você precisa de pessoas que sentam com você e eles te direcionam para o caminho, dizendo, vai lá que vai dar certo. Nós estaremos orando por você aqui. E aí, quando isso acontece na nossa vida, a gente se sente deslocado, sabe por quê? Porque a gente é do fogo. Se a pessoa não chegar dizendo para você, assim diz o Senhor, assim diz o Deus da terra, do céu, assim diz o Jeová Jireh, e a gente não receber dessa forma, a gente acha que não é Deus agindo. Porque a gente não sabe e não entende, irmão, que igreja é feita de gente, que corpo de Deus é feito de pessoas, e quem Deus vai usar são as pessoas para nos curarem, são as pessoas para orarem por nós. E aí, quando uma pessoa ela é levantada na tua vida para te abençoar, e você não aceita a maneira como está sendo, sabe o que você está sendo? Você está sendo um utensílio do tempo, que não quer ser utensílio do tempo. Você está dizendo, Deus, o Senhor me chamou para ser altar de bronze, de sacrifício, mas eu quero ser incensário. Porque o meu negócio é anjo, porque o meu negócio é profecia, porque o meu negócio é só espiritual. E eu quero dizer para você que os maiores atos da Bíblia foram feitos por pessoas para pessoas. Jesus olha para os fariseus e diz assim, o que é mais fácil, dizer perdoados estão os seus pecados, que é uma cura para alguém, ou dizer levanta-te e anda? Sabe o que Jesus estava falando para aquele pecador que estava ali no chão? Ele estava dizendo para ele, ei, os teus pecados estão perdoados. Isso ele não estava curando aquele homem sobrenatural, o anjos, o reino manifesto. Jesus estava falando algo muito natural para ele. Mas os fariseus olharam para ele e ele entendeu, dizendo, será que eu preciso manifestar o sobrenatural para poder transformar a vida dele? A mulher samaritana, uma das pregações mais pregadas no mundo. Que milagre que Jesus operou para ela. Qual foi a cura que Jesus fez ali? Alguns psicólogos dizem que foi uma cura na alma. Mas qual foi o anjo que Deus revelou? Qual foi a transfiguração que ele fez? Não, foi uma conversa. Zaqueu. O que Jesus fez com Zaqueu, irmão? Aumentou a estatura dele. Fez um milagre na casa dele? Não. Ele só olhou para Zaqueu e disse, ei Zaqueu, eu queria ficar na tua casa, cara. Será que dá? E a Bíblia diz que Zaqueu recebeu ele. E quando você recebe, irmão, alguém na tua casa, você vai receber o galardão, a recompensa, conforme a unção que está sobre o cara. Jesus tinha uma unção de salvação. Quando Zaqueu confessou os seus pecados a Jesus, ele disse, agora entrou a salvação na tua casa, Zaqueu. Os maiores milagres da Bíblia, pregações feitas sobre esses homens, não teve anjo, não teve céu. Mas por que impacta tanto a nossa vida? Porque Jesus veio nos ensinar a ser humano. Jesus veio nos ensinar o que é ser um reino. E o reino de Deus, a gente acha que é o sobrenatural, mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e justiça do Espírito Santo. Quando você chega numa casa e você transmite paz naquela casa, você está sendo reino.
Quando você chega num ambiente e você transmite amor, você está sendo reino. Não precisa ser um sobrenatural, não precisa ser os céus revelando, mas através de uma simples palavra, através de uma simples oração, você consegue transferir o reino. A palavra de Deus continua nos dizendo, irmão, que estes utensílios que estavam ali, quando foram consagrados a Deus, Deus disse assim: agora eu encontrei dentro da terra um ambiente onde eu posso andar. Quando Jesus ele levantou a igreja, quando Jesus ele levantou a igreja, ele disse o seguinte: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz em Efésios capítulo 4 que esta igreja ela será bem ajustada, para que ele tenha um lugar para habitar no meio do mundo. A dificuldade nossa está em entender isso, que o projeto de Deus para a igreja, muitas vezes ele não é entendido pelos membros, ele não é entendido da forma correta. Quando a palavra de Deus diz que os nossos pecados eles fazem separação entre nós e o nosso Deus, quando os nossos pecados eles fazem separação entre nós e o nosso Deus, significa que o utensílio que está na igreja, que somos nós, ele não está sendo ajustado para o reino. Então existem algumas palavrinhas aqui dentro do livro, dentro do Novo Testamento, que ela vai vir para nos corrigir, que ela vai vir para mudar o nosso caráter. E eu, irmão, quero falar para você uma coisa. Quando eu me converti, eu buscava muito o mundo espiritual, buscava muito esse negócio de revelação, de poder, de unção, de graça. E um dia, lendo o texto de Paulo, ele diz assim: os judeus procuram palavras, os gregos procuram sinais, mas o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Quando eu li esse texto, irmão, eu comecei a entender uma coisa: o reino de Deus ele tem que fluir naturalmente no nosso meio. Você vai chegar para o Senhor, como muitos pastores têm dito, e disser assim: Deus, eu vou colocar o Senhor contra a parede, para o Senhor manifestar a tua presença. Quem pode chegar e falar isso para o Senhor? Quem pode obrigar Deus a se manifestar dentro de um lugar? Não tem jejum na terra, irmão. Não tem oração que você faça. Não tem Bíblia que você interprete que force Deus a se manifestar. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer fazer, Ele se manifesta. Mas sabe o que o Senhor fala conosco? Ele diz o seguinte, que Ele não consegue encontrar um ambiente onde Ele pode se manifestar, por causa do pecado. Aí você pode dizer: mas que pecado é esse, mano? Que pecado é esse que Deus não se manifesta? Que pecado é esse que está inserido no meio da igreja? O pecado da igreja se chama apagou-se o primeiro amor. O apego, irmão, às coisas materiais, eles fazem o amor por Deus se apagar. Irmão, quando a igreja, você inicia a tua caminhada de fé, e você começa a ser decepcionado pelos pastores, pelos irmãos, você começa a ser ferido dentro da tua fé. Não fere quando você escuta uma palavra dizendo assim: eu vi um pastor adulterar. Não fere você fica envergonhado, você diz: meu Deus. Quando você ouve um irmão dizer assim: eu vou me desviar. Não fere você se olha e diz assim: como pode ele estar escolhendo o mundo ao invés do Senhor? Sabe por que está acontecendo isso? Porque
porque não faz mais sentido para ele estar na igreja. Não faz mais sentido para ele ouvir uma palavra, não faz mais sentido para ele ouvir um louvor, porque nada toca mais nele. Sabe por quê? Porque o mundo é quem está tocando agora. A presença de Deus não flui mais nele. A presença do Espírito Santo não flui mais nela. Então não faz mais sentido para ela tocar, cantar, adorar a Deus no meio do culto. Como que Deus vai se manifestar, irmão, no nosso meio? Se quando nós chegamos no culto, nós estamos preocupados. Sabe que a preocupação é falta de fé, é falta de confiar em Deus. Como que Deus irá se manifestar no nosso meio, sendo que existe tanta falta de fé no Senhor, de crer em Deus, que Deus pode fazer ainda? Como que Deus pode operar milagres, sendo que nós temos medo de orar por uma dor de garganta, por uma dor de cabeça? Como que Deus pode liberar dons sobre a igreja, sendo porque nós não temos orado por eles? Os dons do Espírito Santo, eles estão se apagando no nosso meio, porque nós não temos mais orado por ele. Nós falamos na língua estranha. E nós não estamos mais buscando os outros. Como que Deus pode manifestar-se se não temos fome e sede do tamanho da glória que Ele tem para se liberar sobre nós? A palavra de Deus diz que nós como igreja operaríamos milagres muito maiores do que o que Ele fez. E no Evangelho de João diz que nenhum dos papiros poderiam conter os tantos milagres que Jesus fez. Mas quando Jesus está declarando para nós, dizendo assim: ei, vocês irão operar coisas maiores que essas que eu estou fazendo, vocês irão fazer coisas extraordinárias. Você se olha e diz: Deus, aonde que está essa palavra na minha vida? Minha vida está destroçada, a minha vida está caída. Onde que está essa palavra que o Senhor disse, dizendo que eu faria coisas maiores que o Senhor? E Deus hoje te responde: o utensílio não tem cobertura da unção para conseguir entender os projetos, porque para você ter entendimento dos projetos, você tem que ter uma unção vinda do céu. E é um caminho, você busca no secreto para revelar na frente das pessoas. Se você não tem vida no secreto com Deus, você não tem o que dar para as pessoas aqui na frente. Primeiro o secreto, para depois a vista das pessoas. Primeiro no oculto, para depois ser revelado. Só que quando você está sozinho, você é um. Quando você está sozinho, você é um. E quando você está na presença de outros, você é outro. Aí Deus vem dizendo para nós: o ânimo dobre, o caráter duplicado, não posso usar. Para nós que queremos o reino no meio de nós, nós precisamos com que a igreja seja como é no céu. Quando você vai visitar um crente, como que é a tua visita? A palavra de Deus diz que quando nós crentes se encontrarmos, nós temos que ir com salmos, hinos, cânticos espirituais. Nós temos que ir com oração. Nós temos que ir com palavras de profecia. Como que é as tuas visitas? Como que é você se encontrar com crentes? Você já percebeu que a maioria das conversas nossas hoje são conversas tristes? Sobre lutas, desafios, doenças. E nós anulamos a presença de Deus, porque nós colocamos os desejos da terra. Nós não estamos como é no céu. Deus não encontra mais ambiente para se manifestar no nosso meio. E todas as pessoas oram essa oração milhares de vezes ao dia, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome no céu.
mas na terra não é santo, Deus, o teu nome. Venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Irmão, será que a vontade de Deus ela é feita no nosso meio de verdade? Será que a vontade de Deus mesmo ela é feita? Existe dentro do nosso dia a dia a palavra de Deus sendo sincera dentro de nós? Existe uma sinceridade da nossa parte diante de Deus, dizer: Deus, eu tenho cumprido a tua palavra, eu tenho sido irrepreensível na tua palavra, Deus. Ou muitas vezes nós estamos vacilando no Senhor, e quando nós chegamos na presença dele, nós queremos receber o reino, para nós termos uma unção duplicada sobre nós. Sabe quantos anos Eliseu serviu Elias? 30 anos. Aí Eliseu olhou para ele e disse: eu vou te pedir só uma coisa, Elias. Elias fala: pede. Ele diz: eu quero o dobro que está sobre a sua vida. Elias olha para ele e responde, dizendo: se você me ver subir, vai descer a capa sobre você, a capa da unção. Sabe o que Jesus fala para você? Ele fez a mesma promessa para nós. Coisas maiores você irá fazer. Vai haver uma dupla porção do que está sobre o meu ministério. Ele está falando para a igreja. Existe uma dupla porção reservada para vocês. Mas é somente se vocês crerem e estiverem vendo que eu subi, para a unção descer sobre vocês. Para vocês andarem comigo, vocês têm que aprender a me servir. Para vocês estarem comigo, vocês têm que aprender a me servir. E muitas vezes o Senhor vai te pedir coisas. O Senhor vai falar para você pregar. O Senhor vai falar para você cantar. O Senhor vai te dar um negócio, falar assim: ó, tá na hora. Aí você vai dizer: Deus, mas eu não tenho capacidade. Deus não vai falar nada para você. Deus só disse: está na hora. Você está olhando para a terra de novo, não olhando para o céu. Irmão, as pessoas não estão procurando conhecimento, as pessoas não estão procurando Bíblia, as pessoas estão procurando o céu. Se você tem o céu na tua vida, você tem algo para as pessoas. Se você tem a presença do reino na tua vida, uma oração tua muda a vida de alguém. Se você tem intimidade com Jesus, os teus testemunhos mudam as pessoas. As pessoas, elas não querem só o conhecimento. As pessoas querem sentir a presença do reino. Temos que aprender a ter vida no secreto com Deus. Temos que ter vida no secreto com o Senhor. Temos que deixar fluir, enraizar um unção dentro de nós. Temos que aprender a falar para as pessoas: irmão, só um minuto, fica em silêncio, deixa eu aqui. Tua esposa está falando com você, você está ali num negócio, tentando entender o que o céu está. Você olhar para ela e dizer: meu amor, espera só um pouquinho. Tem um negócio que está acontecendo aqui e eu quero tentar entender. Martinho Lutero, quando ele estava escrevendo a sua teologia sistemática, a história conta que ele olhou para a esposa dele e disse assim: mulher, amor, eu vou entrar no quarto escrever um pouquinho, aí a hora que o almoço estiver pronto, você me chama, tá bom? Falou: tá bom. E ele entrou dentro do quarto. E ele entrou dentro do quarto e ficou lá. E a esposa dele: pronto o almoço? E ele não respondeu. Ela falou: vou deixar ele. De repente ela chegou lá e disse: está pronto a janta? E ele não respondeu. E passou um dia e o Lutero estava dentro do quarto escrevendo. Passou 2 dias e ela ia lá e dizia: está pronto o café da manhã? E ela começou a ficar preocupada. No 3º dia ela mandou chamar um homem que tinha um machado, porque ele tinha trancado a porta. E eles estouraram a porta do Lutero.
Quando eles estouraram a porta com um machado, fazia 3 dias que esse homem estava me escrevendo. E ele olhou para a esposa dele e disse assim: amor, passou quantas horas? Ela disse para ele: faz 3 dias que você está dentro desse quarto. E eu pensei que você tinha morrido aí. E ele disse: eu estava tão envolvido no reino que eu não vi as horas se passarem. Glória a Deus! Irmão, ficar horas em silêncio na presença do reino. Irmão, existem histórias, existem experiências que você teve na tua vida, em cultos onde Deus te tomou por inteiro, fez você gemer. Deus te levantou como profeta, como pastor, como apóstolo, como mestre, evangelista. O Senhor te levantou. E essas experiências, elas vão te levar como uma palavra, irmão, de 13 anos de Paulo. Elas alimentam você. Experiências, irmãos, que você teve de provisão, experiências que você teve de transformação. Essas experiências, elas não vão permitir Satanás olhar para você e dizer assim: você não vai para o céu. Aí você vai dizer para o diabo, dizendo: eu tenho experiência com o Senhor. Não é qualquer prato que me tira da presença dele, porque eu tenho experiência com esse Deus. Deus me livrou da morte, Deus me livrou da doença, Deus me livrou. Deus proveu o arroz, Deus proveu o feijão, Deus proveu o dinheiro, Deus proveu o trabalho quando eu não tinha nada. Porque você teve experiência. E essas experiências vão te dar base para você andar nessa terra, trazendo o reino de Deus para o seu dia a dia. As pessoas olharão para você e dirão: que presença é essa que você tem? Você tem um olhar diferente. Você tem um olhar que penetra no espírito e parece que você me lê quando você me olha. Que olhar é esse? Que palavra é essa que quando você fala queima dentro de mim? Eu quero te falar, irmão, é o reino se manifestando. Não é teu conhecimento, não é nada que vem de você, é a unção dele que habita aí. E ela te ensina, e ela faz você crescer no Senhor. A palavra de Deus declara que existem algumas unções, basicamente 3 unções. Existe a primeira unção que você recebe, que é uma unção, irmão, para você ser selado pelo Espírito. E essa é a unção de 1 João, que está dito ali, dizendo que essa unção, ela está em você para você ter a confirmação do teu coração, para você ser salvo. Essa é a unção que todas as pessoas que acreditam no Senhor, elas recebem. Existe uma unção no livro de Isaías que diz assim: é uma unção que quebra o jugo. Isso já é uma unção mais poderosa, mais elevada, é uma unção do ministério. E existe um terceiro tipo de unção, que é somente alguns que receberam na Bíblia. Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi, ele é ungido 3 vezes na vida dele. Por exemplo, Jacó, ele é ungido 3 vezes na vida dele. E todas as vezes que você é ungido pela terceira unção, você leva uma marca. A palavra de Deus diz que Moisés, quando foi até o monte, ele disse: Deus, eu quero ver a tua glória. Deus fala: eu vou te ungir hoje com uma unção. E a Bíblia diz que quando Moisés descia do monte, o rosto dele refletia a glória do Senhor. A Bíblia diz que quando Jacó está no vale de Jaboque, ele vai para ser ungido ali pelo anjo, ele diz assim: eu não vou sair daqui sem a minha bênção. E a Bíblia diz que o anjo tocou na coxa dele e deixou ele manco. Todas as vezes que você recebe da parte de Deus a terceira unção,
é uma intimidade maior, mas você leva uma marca em você. Em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz: eu levo sobre mim as marcas do Evangelho de Cristo. Vai algo forte da parte de Deus. Glória a Deus. Todo mundo que tem o reino na terra, ele tem marcas. Aleluia. Existem marcas de desprezo na tua alma. Existem marcas na tua vida, que foi Deus selando unções na tua vida. E quando o diabo ele olha para você, ele não vê só você, ele vê as marcas. E ele tenta te acusar dessas marcas. Mas o que eu falo para você hoje é que toda marca que existe na tua alma, no teu coração, são marcas que o reino provocou em você para transformar o caráter, para você receber a unção. Obrigado, Deus. Sem transformação, igreja, sem você ser transformado, não tem como você receber o reino. Não tem, irmão, como você receber o reino sem ser mudado as suas atitudes, sem ser transformado o teu caráter, sem ser mudado os teus amigos, sem você ser mudado a tua casa, a tua rotina. Não tem como, irmão, receber unção sem mudança. Por isso que tem marcas na tua vida. Só que essas marcas, irmão, muitas vezes elas não podem ser sanadas. E o Senhor declara hoje sobre a tua vida uma palavra. Eu estava hoje de manhã estudando essa palavra para trazer para você no final dessa mensagem. Deus falava para mim sobre o bálsamo de Gileade. Há 4.000 anos atrás, existia um homem chamado José, que foi vendido por pessoas que transportavam o bálsamo de Gileade. E até hoje, esse bálsamo ele é usado para a beleza da pele. Mas antigamente ele era usado para a cura das feridas. E Deus fala no livro de Jeremias, capítulo 8, dizendo assim: acaso não haverá bálsamo em Gileade para curar as feridas do meu povo? Gileade é uma região. Dentro dessa região, irmão, Deus fez brotar uma semente que era a cura. E dentro dessa semente que eles moem ela, eles criam uma pasta. E essa pasta que eles criam, eles passavam nas feridas e elas eram curadas. As marcas que nós levamos por causa do reino, por causa de servir a Deus, nessa noite o Senhor derrama esse bálsamo sobre você. Esse bálsamo de Gileade para curar as marcas que o reino provocou. Para você ser sarado no teu coração, na tua alma, de todas as decepções que você teve. Porque é necessário você estar curado de toda ferida, de toda mágoa. É necessário você estar curado para que o reino venha com propriedade, com plenitude sobre você. O bálsamo do Espírito Santo, ele passa hoje sobre o teu coração, trazendo refrigério para a tua alma, trazendo descanso para a sua vida. Receba da parte do Senhor esse bálsamo no teu coração, no teu espírito, de toda a palavra que você já recebeu, que você seja curado agora. De toda a palavra que você recebeu, de tudo aquilo que você já enfrentou sozinho ou com pessoas e que foi muito difícil, ou que está sendo difícil, recebe da parte do Espírito Santo o bálsamo da parte de Deus. O Senhor está extraindo esse bálsamo do céu e está trazendo sobre a tua vida para você ser curado das marcas que foram geradas em você. E o Senhor fala com você que quando você é curado, você consegue ter o reino dentro do teu coração.
Deixa o reino fluir. Deixa o reino fluir. Queria que você se colocasse de pé, você fechasse seus olhos. Ei, Deus, que o teu reino venha, Senhor. Que assim como no céu, seja na terra, que o Senhor ache um lugar para habitar no meio de nós. É uma noite de conselho da parte do Senhor. Gratidão, Deus. É uma noite, irmão, que eu creio que Deus Ele está renovando no nosso coração, na nossa vida, a presença dEle. Obrigado, Deus. E existe muita coisa na nossa vida, irmão, que precisa ser tocada pelo Senhor. Toca, Deus. Aonde, irmão, que não existe o reino na tua vida ainda? Aonde que não existe paz, alegria e justiça? Comece a orar por isso. Comece a orar por essa área da tua vida que o reino ainda não tocou. Que não existe paz, alegria e justiça. Comece a declarar sobre essa área da tua vida, da tua alma, do teu casamento. Tua área financeira que é atribulada. Tua área ministerial que talvez você não está conseguindo desenvolver. E o Senhor nessa noite Ele quer tocar esta área através do reino. Ele quer tocar esta área da tua vida que você não permite, irmão, o reino entrar. E o Senhor está dizendo para você: busca no secreto. Busca no secreto a presença. Para que diante das pessoas você seja o reino. Deixa eu consertar nessa noite. Vai, Espírito Santo. Quebra todos os grilhões, Espírito Santo. Amém, Jesus. Que haja uma porção dobrada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que o reino venha, Deus. Que o reino venha, Deus. Que o reino venha no trabalho agora, Deus. Que o reino venha na casa, Deus, agora. Que o reino, Pai, venha, Senhor Deus, nos negócios. Que o reino venha, Deus, nas amizades. Que o reino venha, Senhor, e seja real e verdadeiro na nossa vida, Pai. Que o reino venha no relacionamento de pais e filhos. Que o reino venha, Deus, em relacionamentos de pais e filhos. Que o reino venha, Deus, sobre o nosso ministério. Que o reino se manifeste no sobrenatural, Deus. Que o reino venha, Senhor. Amém, Jesus. Que o reino venha e toque, Deus, a nossa vida nesse domingo. E Ele mude a nossa história a partir de hoje, Deus. Se nós precisamos de unção, nos dá unção, Deus. Amém, Jesus. Se nós precisamos da Tua presença, transfere a Tua presença do céu para a terra, Deus. Mas nesta noite, Deus, todo demônio cai por terra, Senhor. Aleluia. Todo principado e potestade, toda legalidade, demônios cai por terra, Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai. Todos os demônios que se levantam, Senhor. Todos os demônios que têm destruído, Deus, os projetos. Todos os demônios, Pai, que têm influenciado, Deus, cai por terra em nome de Jesus. Amém, Jesus. O reino venha, Deus, sobre esta igreja. Gratidão, Deus. O reino flua sobre este lugar, Deus. Aleluia. Faz fluir, Pai. Faz fluir o reino, Deus. Traz o choro que não é chorado há muito tempo, Deus. Aleluia. Traz a presença que não é tocada, que não é sentida há muito tempo, Deus. Aquilo que o olho não viu, ouvido não viu, não subiu o coração do homem, que
venha, Senhor, sobre nós esta noite, em nome de Jesus, Pai. Que haja fogo da parte do Espírito, que haja unção da parte do Senhor, mas que em nome de Jesus, Pai, nesta noite, a Tua presença, Deus, traga conserto sobre nós, traga o reino sobre nós, traz o reino sobre nós, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra toda a maldição hereditária, Deus. Quebra todo o dom recebido no centro, Deus. Quebra todo o dom, Senhor, toda a alma, Senhor Deus, entregue diante de terreiro de macumba, Deus. A toda a alma, Senhor Deus, que foi, Deus, muitas vezes colocado o nome dela lá, Deus, nós rompemos, Pai, pelo reino, pelo nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. A Tua presença, Pai, flua. Ela flua sobre a nossa vida. Que os anjos do Senhor nos guardem. Que os anjos do Senhor andem no nosso meio, Deus. E eles toquem na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao fluir da parte do Espírito, irmão, neste lugar, o Senhor só diz para você pegar esta palavra e se alimentar dela todos os dias, para que o reino seja real e verdadeiro no seu dia a dia, no meio da sua oração, no meio da sua vida, no meio lá quando você estiver dirigindo, quando você estiver lavando louça. O reino quer ser presente. Clame sempre ao Senhor, dizendo que o teu reino se faça presente, Deus. Você precisa, talvez, de conserto da parte do Senhor. É o reino que vai consertar muita coisa. É a presença do reino na tua vida que vai consertar. Mas você precisa dar liberdade para Ele. Glórias ao Senhor. Aleluia, Deus. Amém e amém. Junto com essa palavra, quero falar para vocês o seguinte: recebi da parte de Deus uma instrução para nessa semana nós fazermos um desafio para todos da igreja, para todos que nos assistem, para todos que estão aqui. Gostaria de chamar as crianças para estarem aqui, chamar a pastora, chamar todo mundo. Em nome de Jesus, irmão. Da parte de Deus, junto com essa palavra, Deus falava para mim o seguinte: que o reino precisa ser presente no nosso dia a dia. Mas Deus falava para mim que existem muitas coisas que fazem parte do reino, mas que não fazem parte do nosso dia a dia. E Deus começou a me instruir, e Ele começou a me direcionar, dizendo: existem algumas coisas que a igreja parou de fazer, e que nessa semana vai ser um desafio para eles fazerem, para que o reino seja presente, para que o reino seja manifestado. Então é o seguinte, irmão, você que está na igreja, você que nos assiste, vou fazer 7 vídeos, um vídeo para cada dia nessa semana. E para cada vídeo desse vai ter um propósito. Então, com a ajuda do Kevin, a gente vai colocar lá no grupo toda noite, incluindo hoje, para você realizar amanhã. E cada coisa que vai ser falado para você, que vai ser ministrado para você ali, é baseado na palavra. E cada atitude daquela ali que você irá fazer faz parte do reino. E Deus falava para mim: vai começar a haver testemunhos através dessas simples atitudes, através desses simples momentos que eles terão. Vai começar a gerar testemunhos baseados nessa palavra: buscai a Deus em secreto, e o Deus que vem em secreto vai te recompensar. Então, irmão, durante essa semana serão 7 vídeos. O primeiro vai ser colocado hoje lá.
E a partir de amanhã você irá começar a fazer isso. Mas esse é somente para crente, somente para cristão, somente para gente que quer o reino. Porque gente que não quer o reino vai assistir e ele não irá fazer. Porque ele diz assim: nada a ver isso aí. Nada a ver isso aí. E eu quero dizer da parte do Senhor para você, irmão, que irá aderir a isso. Deus vai gerar testemunhos na tua vida nessa semana. Glória a Deus. Porque o reino vai ser real e verdadeiro no Senhor. Então, fica esperto, irmão. A partir de hoje, lá, 11 e pouquinho, talvez amanhã de manhã, você assista o vídeo. E cada vídeo vai ser baseado numa palavra direcionada para você ter uma atitude durante o dia. Eu quero lançar esse desafio para você. E aí no domingo, se você teve alguma experiência com o Senhor, eu quero que você venha no culto para contar. Que você venha no culto para testemunhar de que o reino se fez presente na tua semana. Amém? Então amanhã o primeiro desafio será a oração. Você ter um encontro com o Senhor no secreto. Você ficar lá no secreto, na presença desse Deus. E aí eu vou colocar o texto lá. E você terá que tirar um tempo do teu dia, da tua rotina, dos teus filhos, onde você vai ficar sozinho. Você e Deus. E você irá falar com Ele. E Deus falava comigo: tem muita gente que não tem mais um tempo sozinho comigo. E você precisa começar a ficar sozinho com o Senhor. Seja de madrugada, durante o dia. Então amanhã o primeiro desafio é a oração. Amém? E aí prosseguiremos. Glória a Deus. E Deus irá fazê-lo. Amém, Jesus. Amém? Amanhã teremos a célula lá no casa de Kevin. Glória a Deus. Estamos ministrando a palavra sobre a visão da igreja. É uma palavra, irmão, que tem sido direcionada pelo Senhor. Eu creio que daqui a uns dias mais o Kevin e a Joyce já estarão assumindo essa célula, estarão coordenando. Fique esperto, Kevin, Joyce, aí já fique ligado, entendeu? Porque eu creio, irmão, que Deus começará a levantar pessoas para cuidar de células. Temos aí a Vananita está fazendo lá um lugar lá para a gente poder fazer célula na casa dela. Então eu quero falar para você, os lugares estão começando a se abrir. E não vai dar para cuidarmos sozinho de tudo. Então se prepare os lombos, porque vocês são a retaguarda nossa em todos os projetos que estão na igreja. Amém? Um amém mais fraco já. Glória a Deus. Na quinta-feira teremos um culto. Estamos vendo para chamar o pessoal da igreja apostólica para estar ministrando louvor. Estou vendo com o Fabrício lá. Amém? Na sexta-feira a oração para as mulheres. E no domingo que vem a nossa Santa Ceia. Convide pessoas para estarem conosco, estarem dentro desse ambiente e para celebrar ao Senhor. Glória a Deus. Como todos os cultos, está lá atrás o nosso gasofilácio lá para você ofertar. Você tem o seu dízimo, sua oferta. Eu gostaria de nesse momento estar orando pela tua vida. Amém? Eu gostaria que o Marcos fizesse essa oração nesse momento, estivesse abençoando a nossa semana em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja para o Senhor Jesus, amém? Então vamos fazer a oração então. Senhor Deus e meu Pai, te agradeço pelo culto de hoje, onde foi muito revelador, Senhor Jesus, sobre nossas vidas, no qual nós almejamos, Senhor Jesus, ter um encontro cada dia mais com o Senhor. Te agradecemos por hoje, Senhor Jesus, por tudo que aconteceu, meu Pai, por tudo que foi falado ao nosso coração. Te agradecemos por essa semana, Senhor Jesus, com esse desafio, Senhor Jesus, de buscar o reino, Senhor Jesus, chegar mais próximo do Senhor. Te agradecemos por cada dia desses, Deus, que nós vamos passar. Meu Deus, que no domingo, Deus, nós possamos contar experiências. Não falo, Senhor Jesus, experiências negativas, porque o sim vem do Senhor e o não vem do Senhor.
Então, quando a coisa não acontecer que nós estamos esperando, Senhor Jesus, então é porque o Senhor já previu e sabe o porquê que não vai dar certo. Mas, Senhor Jesus amado, também esperamos o Sim do Senhor. Então nós confiamos no Senhor. Abençoa cada dia o trabalho, Senhor Jesus. Aquele, Senhor Jesus, que ainda não tem um trabalho, Senhor Jesus, comece nessa semana, Senhor Jesus, debaixo da unção, debaixo, Senhor, desses desafios de buscar o reino para nossas vidas, Senhor Jesus, para que venha, Senhor Jesus, se realizar na vida de cada um aquilo que cada um procura, Senhor. Te agradecemos, abençoa a família, abençoa as crianças, abençoa, Senhor Jesus amado, o trabalho, meu Deus, como já falei, abençoa-nos, meu Pai, os negócios de cada um, Senhor Jesus, abençoa esse ministério, Senhor Jesus, abençoa o grupo de louvor, Senhor Jesus, abençoa cada pessoa, Senhor Jesus, que venha voltar a queimar no coração, meu Pai, o desejo de buscar o Senhor, de se entregar na sua obra, de estar diante do Senhor, dizendo, Senhor Jesus, que venha o teu reino, que faça-se a tua vontade na nossa vida. Abençoamos a todos e todos, meu Pai. Coloque, Senhor Jesus, hoje, meu Pai, até domingo, Senhor Jesus amado, a experiência que cada um precisa, Pai. Abençoa a sua semana e o início desse mês de agosto, que seja um mês abençoado como os outros já está sendo, com dificuldade, ou com luta, ou com bênção, mas com o Senhor à frente de tudo. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, estenda sua mão, irmão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a glória sobre você, Ele tenha misericórdia de você. O Senhor levante o teu rosto e Ele te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com tua casa, e você diz amém. Deus abençoe sua semana em nome de Jesus.